Olá, meu nome é Alzira Cristina, estou de volta para falarmos sobre constelação familiar. Curta, compartilhe com seus amigos se você gostar do conteúdo, usufrua desse conteúdo, porque hoje o assunto é um assunto que diz respeito a todos nós. A relação com a mãe, o primeiro amor. E como este final de semana eu estive imersa em um trabalho cujo tema era amor, desse período que eu fiquei imersa, parte dele, fiquei pensando nessa relação que tive com a minha mãe, a relação de amor. E é sobre isso que quero falar. A pergunta é: o que a constelação pode fazer por mim? Então eu quero começar por aí. O que a constelação pode fazer por mim? Eu tenho inúmeras histórias de clientes que me procuraram para fazer a constelação e que tiveram excelentes resultados. Mas por questões éticas, eu não vou trazer aqui histórias dos meus clientes. Mesmo que eles autorizem, eu acredito que as histórias deles não é para serem expostas e respeito muito isso, trago esse comportamento ético da psicologia, então vou fazer de outra forma. Vou contar da minha história. A gente sempre tem lá uma cobrança da nossa mamãe, né? A mãe não fez isso, a mãe não fez aquilo, a mãe deixou de fazer, e sempre há uma carência, há um vazio na nossa relação com a nossa mãe. Esse vazio é natural. Não sou privilegiada em ter tido esse vazio. Todos nós temos um vazio, porque nós somos arrancados da nossa mãe quando nascemos. O Freud diz que é o primeiro trauma. O primeiro trauma na nossa vida é o nascimento, porque você está lá quentinha e quietinha, num lugar de segurança, e de repente você vem ao mundo, que é um lugar assustador. E isso gera um vazio. E esse vazio ele vai sendo reforçado cada vez que a gente procura a mamãe e ela não está e ela não vem. E aí vem os julgamentos, a gente vai crescendo. Enquanto criança não tem julgamento, a criança, mesmo que ela sinta falta da mãe, ela vai sobreviver. Mas conforme vai crescendo, vai tendo consciência, vão surgindo os julgamentos. E comigo não foi diferente. Essa semana também eu estive no cemitério, fui visitar o túmulo do ex-marido e não tem como não lembrar também da mãe. Então foi uma semana bastante intensa e que me vieram alguns pensamentos, algumas reflexões que aqui quero compartilhar com vocês. O que a constelação pode fazer por mim? Eu vou dizer o que a constelação fez por mim. Minha mãe faleceu em fevereiro de 2016. Eu conheci a constelação por volta de 2007, 2008 e já fui fazer a minha constelação, já me envolvi, já comecei a fazer formação e em 2016 minha mãe faleceu. Após toda aquela cerimônia, do velório, do enterro, eu fui a primeira a sair. E quando eu virei de costas para as pessoas que ali estavam, eu olhei para o céu. E quando eu olhei para o céu, veio dentro de mim um sentimento de gratidão. Gratidão a Albert Hellinger. Porque graças à teoria dele, que é a constelação familiar, eu tive tempo de dizer um sim para minha mãe. E sou muito grata, Albert, porque o que me afastava da minha mãe eram as minhas mágoas. E com a constelação, trabalhei minhas mágoas, entendi a história da minha mãe, entendi a ausência que eu julgava ser ausente e consegui então dizer um sim para ela do jeito que foi. E quando eu disse um sim para ela, nós nos aproximamos sem julgamentos, sem dor. E eu tive a oportunidade de me colocar no lugar de filha e de colocá-la no lugar de mãe. Antes eu colocava a minha irmã mais velha no lugar da minha mãe, e a minha irmã mais velha, por amor a mim, também ocupava esse lugar de minha mãe. E a minha mãe não tinha um lugar de mãe. E com a constelação isso se ordenou, se organizou, e eu pude viver momentos muito felizes com a minha mamãe. E sou grata ao Albert, sim. Então isso é uma das coisas que a constelação pode fazer.
Como que isso aconteceu comigo? Na minha primeira constelação, eu vi, a gente trabalha com representações, como eu já falei em outro vídeo, e uma moça foi representar a minha mãe. E ela olhava para o chão, a representante olhava para o chão. E ali me perguntaram o que havia acontecido com a minha mãe. Ela havia perdido o pai quando tinha 14 anos, né? O meu avô foi assassinado quando minha mãe tinha 14 anos. E quando eu vi aquela imagem, a representante da minha mãe olhando para o pai que era falecido de forma tão triste, eu compreendi naquele momento que minha mãe estava presa numa dor. A dor da menina de 14 anos que perdeu o pai de forma tão difícil. Quando eu olhei isso, quando eu vi, eu aceitei. Eu entendi que a minha mãe não estava presente como eu esperava. Ela estava presente do jeito dela e não do jeito que eu gostaria. E ali eu disse um sim para minha mãe. Algum tempo depois, não sei precisar quanto tempo, também em uma constelação percebi, né, foi ali gerada uma informação, porque vocês lembram que a constelação tem dois objetivos, um é gerar informação e a outra é colocar ordem no sistema. E um tempo depois, em uma constelação minha, foi observado que eu estava identificada com uma ex-noiva do meu pai. Eu lembro que a consteladora me perguntou: seu pai teve uma noiva, uma namorada antes da sua mãe? E ali eu respondi que não, porque meu pai começou a namorar com a minha mãe com 19 anos, minha mãe com 15, 14, foi na época que meu avô faleceu. Não deu tempo, eu pensei, né? Mas quando cheguei em casa eu perguntei para minha mãe: o pai teve uma namorada, mãe, antes de você? E ela disse: sim, filha, ele era noivo, estava com tudo pronto para casar e ele me conheceu, deixou a noiva e veio pedir a minha mão em casamento para papai. Né, foi a resposta dela. E aí na constelação foi visto que eu estava identificada com essa noiva que foi deixada. Porque o Bert diz que quando alguém sofre um dano em prol de outra pessoa, um dos filhos pode ficar ali identificado com a dor da pessoa que sofreu o dano. Então foi o caso da ex-noiva do meu pai. Ela foi deixada, né, noiva, com tudo pronto para casar, para que minha mãe tivesse esse benefício, né, de se casar. Então eu passei a vida identificada com essa moça, com a dor dessa moça. Essa identificação inconsciente, essa identificação fez com que eu me aproximasse do meu pai. Então eu era muito apegada ao meu pai e me distanciasse da minha mãe. De forma inconsciente, eu não sabia. Então foram dois motivos, né, que me distanciou da minha mãe. Essa identificação e os julgamentos que eu achava que ela amava mais um filho do que a mim, né, ou os outros filhos do que a mim. De não estar presente, até porque ela trabalhava muito, era enfermeira, então tinha aí alguns julgamentos que me distanciava dela. E com as constelações eu me aproximei dela. E sou grata porque eu tive tempo de dizer para ela o sim e de termos aí os últimos anos dela, desde que eu conheci a constelação até o falecimento dela. Vivemos em harmonia, em momentos felizes, né? Sempre compartilho fotos nas redes sociais de quando a gente ia no shopping e eu brincava com ela, enfim. Vivemos ótimos momentos e eu sou grata ao Bert Hellinger. Isso é o que a constelação pode fazer por você, isso é o que a constelação pode fazer por mim. Nos colocar de volta no nosso lugar de filhos diante dos nossos pais. Nos dar de volta a mãe e o pai, aquele que a criança tem, sem julgamentos. Se você não fez constelação, faça. Se você não conhece, venha conhecer. A gente, não só eu, né, tem muitos consteladores idôneos, né, muitos consteladores aí que fazem lindos trabalhos. Tenha cuidado com que constelador você vai conhecer, porque alguns estão misturando constelação com religião, uns misturam constelação com incorporação, com vida passada, e não é nada disso. A constelação é um método de terapia breve, as suas bases são as teorias da psicologia e nada tem a ver com religião. A constelação ela é para todo mundo, então se permita conhecer.
tá? Eu faço sempre alguns trabalhos online, tenho vários alunos que não só online, mas também presencial. Tem outros consteladores também que fazem excelentes trabalhos, tem os meus professores. Procure uma boa referência. Procure aquele constelador que não mistura as suas crenças religiosas com a constelação, porque o nosso estado é laico e temos o direito, cada um, de ter a sua fé do seu jeito. E a constelação é uma terapia que não tem a ver com religião. Estou à disposição para o que você precisar. Informações, dúvidas, pode me procurar que eu responderei com muito prazer. Tem o meu site www.alziracristina.com.br, Instagram Cris Consteladora, meu WhatsApp 11 99361 8423. Não esquece de dar um joinha nesse vídeo, de compartilhar com seus amigos. Segue lá no YouTube, segue o canal, que sempre que tiver vídeo novo você será informado. O próximo tema: como eu trato a minha filha e o meu neto, porque a mãe dá a vida e o filho faz o melhor com a vida que recebeu. Essa é uma parte bem difícil, mas possível. Vamos aguardar o próximo vídeo?